Lá do sermão, e hoje nós iremos falar sobre o amor do Pai. Amém? Iremos falar sobre o amor do Pai. 1, 2, som. Som, 1, 2, som. Amém. Tá ótimo. 1 João, capítulo 4, no versículo 18. Amém? Vamos falar sobre o amor. Olha para o seu irmão e fala para ele assim, o amor do Pai. Isso, vamos falar sobre o amor do Pai, porque muitas pessoas ainda não chegaram na compreensão do amor do Pai. Olha só o que diz lá. Primeira João, capítulo 4, versículo 18. Nós amamos porque Deus amou o mundo. Isso, diz pro seu irmão aí, o amor do Pai. Amor do Pai. Isso, essa série sobre o amor, irmãos, é uma série que vem para desestabilizar as coisas que vivemos até hoje. 19, avança um então. Olha lá. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Olha para o seu irmão e fala assim, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Isso, olha para o outro irmão e diz para ele, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia está afirmando aqui que a nossa capacidade de amar o próximo, ela é oriunda do amor de Deus primeiro. Ou seja, dentro de uma igreja você só pode amar o teu irmão, porque na verdade Deus ele te amou primeiro. E quem tem a dimensão do amor de Deus sobre a vida dele, ele tem mais facilidade de amar o próximo. Geralmente a pessoa que olha e fala, poxa, mas eu não amo o meu próximo. É porque na verdade ele ainda não recebeu o amor de Deus, ou pelo menos não sabe o que é o amor de Deus. Então hoje nós iremos falar sobre o amor do Pai. E esses olhos nossos, eles precisam ser abertos. Você precisa ter os olhos do entendimento abertos para você entender o quanto Deus te ama. Enquanto você não entende a profundidade do amor de Deus por você, você de fato não consegue se importar com o teu irmão. Você não consegue amar o próximo. Então é necessário você aprender a profundidade do amor de Deus, o quanto Ele te ama. Assim você se torna uma pessoa cheia de amor também para com o próximo. Eu quero, antes de iniciar a pregação inteira, contar uma história. Essa história é uma história real. Em 1988, 7 de dezembro de 1988, num país chamado Armênia, teve um terremoto muito forte. Se você jogar no Google essa data, 7 de dezembro de 1988, teve um terremoto na Armênia muito forte mesmo. Era 7,2 aí na escala de força nos terremotos. Foi um terremoto que durou alguns minutos e matou 30 mil pessoas de uma vez só. 30 mil pessoas morreram em 4 minutos de terremoto. Um terremoto muito, muito forte, foi totalmente assim, devastador. Na verdade, não foram 4 minutos, né? Teve alguns picos, mas dentro assim, de poucos segundos, muita coisa já tinha desabado, porque foi forte demais. Foi assim, na história daquele país, eu acho que a maior catástrofe que teve até hoje, né? E tem uma história que é contada em alguns livros, já vi algumas pessoas contando, dá até para achar também ela na internet, uma história que fala sobre a história de um pai que encontrou o filho na escola, nos escombros, né? Só que o relacionamento desse pai e desse filho, ele era um relacionamento curioso, porque o pai, ele muitas vezes dizia para o filho assim, filho, haja o que houver, eu sempre estarei com você. Ele sempre dizia isso, filho, haja o que houver, eu sempre estarei com você. Era uma frase que recorrentemente ele sempre dizia para o filho. O filho era pequeno, estava ali fazendo ali o primário na escola, e ele sempre falava, filho, o pai te ama demais e haja o que houver, o pai sempre estará com você. E aí quando houve aquele terremoto muito forte, que muitas pessoas morreram, né? Ele tinha acabado de deixar o filho na escola, né? E ele entrou no carro e quando ele saiu pela estrada, poucos minutos depois aconteceu o terremoto. A primeira coisa que ele fez foi chegar em casa para ver se a esposa estava bem. Aí ele chegou em casa, viu que a esposa estava bem, agora ele entrou no carro e voltou para a escola, preocupado. Falando assim, meu Deus, porque ele viu a catástrofe que tinha virado, era muita gente morta, muita coisa tinha caído. E aí ele volta para a escola correndo e quando ele chega na escola,
o pai vê a escola totalmente em escombros, totalmente caída, e muitos pais do lado de fora da escola chorando, e o corpo de bombeiros já tinha chegado na escola, e os escombros, a escola estava totalmente derrubada, assim, não sobrou nenhuma parede, nenhum muro, totalmente em escombros, assim. E ele olhou e ele falou assim, poxa vida, eu sempre disse para o meu filho, filho, haja o que houver, o papai sempre estará com você, mas eu não consegui estar com ele. Tudo caiu aqui, meu filho está embaixo desses escombros, muita gente aqui está chorando, sabendo já que o que aconteceu é um desastre muito grande, muita gente morreu, e eu não consegui cumprir essa promessa que eu sempre fiz para o meu filho. E aí ele estava muito triste, só que ele falou assim, bom, mas independente de tudo, eu dei a minha palavra, que haja o que houver, eu estarei sempre com você. Eu falava isso para o meu filho. Então é o seguinte, por mais que eu não sei se ele está vivo ou não, eu vou procurar ele, eu vou procurar meu filho. E aí ele olhou para a estrutura da escola, totalmente tinha desabado tudo, e ele falou, bom, aqui era mais ou menos a porta da escola. Aí ele subiu nos escombros, ele foi andando e falou, aqui tinha um grande corredor, e lá naquela sala lá do fundo era a sala do meu filho. E aí ele foi ali em cima do escombro, caminhou até onde mais ou menos era o corredor, e foi na direção da sala, né, e começou a tirar as pedras, os escombros, só que era uma escola inteira. E ele começou a pegar as pedras e retirar as pedras, e o corpo de bombeiros falou para ele, ó, não é bom você ficar mexendo aí, porque corre risco de novos desabamentos, e corre risco também de explosões, a gente não sabe como é que está o terreno, como que as coisas se empilharam aí, se você ficar em cima desses escombros puxando pedra, pode ser que você venha se machucar e você venha também a morrer, então a gente orienta você não fazer. Só que o pai olhou para o corpo de bombeiros e falou, ó, você pode falar o que quiser, mas é o meu filho, e eu dizia para o meu filho, haja o que houver, o pai sempre estará com você. E aí ele começou a tirar aquelas pedras, muitos pais estavam ali olhando, e falou, ó, se vocês quiserem ajudar ou não, não tem problema, mas como é o meu filho, eu vou procurar. E ele ficou ali, tirando aquelas pedras, e passou ali 12 horas que ele estava tirando pedra, pedras grandes, pedra pequena, ele ia lá, tirava, e ficava, toda vez que ele tirava um pouco de pedra, ele gritava o nome do filho, né? Ele falava, Armand, Armand, e aí, nada, né? E aí passou 12 horas que ele estava tirando a pedra, depois passou 18 horas, ele retirando aquelas pedras, e ele gritava e nada, e ele continuou retirando, e ele fez um trabalho totalmente exaustivo, porque ele não parava, e passou ali 24 horas ele retirando aquelas pedras, sem parar de trabalho, ininterrupto, ele retirando pedra, colocando, jogando para lá, e toda vez que ele tirava mais pedra, ele gritava, Armand, Armand, é o papai, e nada, e ele passou 30 horas, estava muito desgastado, até que ele chegou a 38 horas, trabalhando sem parar, retirando aquelas pedras, jogando, abrindo os escombros e gritando no meu filho. E quando chegou na 38ª hora, ele gritou nos escombros, Armand, é o papai. E quando ele gritou, ele escutou lá do fundo das pedras a voz do filho dele falando, pai, eu estou aqui. Olha só, é uma história real isso daí. Falou, pai, eu estou aqui, pai. Tem eu e mais 13 crianças da minha sala aqui. E aí, ele falou para o pai, pai, eu dizia para eles, pai, se o meu pai sobreviveu a esse terremoto, ele vai me encontrar. Porque meu pai sempre dizia, filho, haja o que houver, o papai sempre estará com você. Independente do que aconteça, eu sempre vou estar com você, meu filho. E aí, quando o pai conseguiu um buraco para passar aquelas crianças, ele falou, filho, vem. Ele falou, não, pai, deixa eles ir primeiro, porque eu sei que o Senhor vai cuidar de tudo, o Senhor vai cuidar de mim. Essa é uma história real, é um fato, é uma história real. Isso de fato aconteceu, essa história dá para você encontrar ela na internet, de um pai que ele tinha um vínculo, uma promessa com o filho, de haja o que houver, eu nunca deixarei você sozinho. E se esse pai, que é um ser humano, age dessa maneira, tem um amor desse, imagina o nosso pai que está no céu. A Bíblia, ela faz uma comparação, ela fala assim que nós, sendo mal, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagina o nosso pai que está no céu, o que é que ele não faz em nosso favor? Se esse pai, sendo humano, ele conseguiu ir atrás do filho e resgatar o filho de uma catástrofe como essa, imagina o nosso pai que está no céu, da onde é que ele não pode te resgatar? Não existe buraco, não existe dificuldade, não existe
problema que você esteja enfiado, que Deus ele não possa ir mais, que Deus ele não queira, que ele não tenha o desejo de te resgatar de lá. Deus é um pai bondoso, é um pai amoroso, e ele quer te tirar das tormentas da vida, ele quer te tirar da sua aflição, ele quer, a palavra de Deus diz lá, se eu não me engano, no livro de Samuel, que ele quer nos induzir do lugar apertado que nós estamos, do lugar de angústia que nós estamos, para um lugar espaçoso, onde as iguarias da nossa mesa será cheia de gordura, ou seja, Deus quer nos tirar da onde nós estamos, da dificuldade, do cerco, do buraco, da necessidade, e nos levar em lugares melhores, nos levar para um lugar ampliado, para um lugar amplo, para um lugar onde a nossa mesa será cheia de iguaria, cheia de gordura. Deus quer nos tirar de qualquer situação, e Ele é um bom Pai. Olha para o teu irmão e fala assim para ele assim, o amor do Pai. Isso, o amor do Pai. Agora, as pessoas têm muita dificuldade de ouvir que Deus é Pai, porque nós estamos no mundo, certo? Então nós estamos divididos em duas coisas, o mundo e existem as coisas do mundo. A Bíblia vai falar assim, que muitas coisas provêm do mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, tudo isso provém do mundo e não de Deus. Isso não está em Deus, mas provém do mundo. Ou seja, nós lutamos com a nossa natureza terrena e com aquilo que o nosso espírito verdadeiramente quer, que é estar colado em Deus, se importar com aquilo que é do alto. Enquanto também o mundo ele nos bombardeia com informação, com desejos, com vontades, com propagandas, com muita coisa que faz a gente desejar muito aquilo que é aqui do mundo, os prazeres, os desejos, aquilo que olhamos, faz a gente desejar demais. Então nós estamos divididos aqui em duas etapas. E o mundo, ele infelizmente, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, ele totalmente deturpou o valor da família. Fez com que pessoas crescessem em lares desestruturados, crescesse sem a verdadeira figura do pai, a verdadeira figura, às vezes, da mãe, né? O vínculo familiar foi muito desgastado. E, para piorar, como o mundo jaz no maligno, todas as propagandas e discursos e filosofias que foram montadas até hoje aí, foi muito para desgastar a imagem da família, para dizer que qualquer coisa pode ser uma família, né? Que qualquer estrutura pode ser uma família, qualquer um pode ser um pai, a mãe ela tem plena capacidade de cuidar de uma criança sozinha, quando na verdade a ciência, a própria psicologia, a psicanálise diz que há uma importância na figura do pai e na figura da mãe. A criança quando nasce com os 3 vazios, que é o vazio da imagem materna, o vazio da imagem paterna e o vazio da autorrealização, que nós, crentes, acreditamos que é o vazio do Criador. Nada do que você faça na sua vida vai substituir esse vazio, a não ser Deus. Deus ele é o único que completa, né? Já dizia Theodor Dostoiévski, que há um vazio dentro do homem que é do tamanho de Deus. Nada preenche aquilo ali. Ou seja, a sociedade deturpou demais a figura do pai. Ou seja, tem pessoas que escutam dizer que Deus é pai, ela fica até um pouco angustiada. Porque a imagem da cabeça que ela tem do pai não é uma boa imagem. O pai que estava aqui na terra, que era para passar valores, que era para prover, que era para proteger, muitas vezes abandonou na infância. Muitas vezes deixou para ou deu péssimos exemplos dentro de casa, e agredia a mãe, e muitas traições, e muitas coisas, e fez que moldasse na mente da pessoa uma imagem sobre pai. Irmão, raríssimas coisas mudam a imagem de aquilo que você já tem dentro de você. Se você vai num restaurante e você é pessimamente atendido, a comida chega fria, você percebe que está estragada, o atendimento é péssimo, mas, irmão, raramente você vai mudar a imagem daquele restaurante na sua cabeça. Você vai passar por aquele restaurante e você vai falar, ali eu não como nunca mais, Deus me livre, é ou não é? Ontem mesmo nós estávamos num lugar para comer, eu, meu pai, minha mãe e a Amanda. O lugar não era ruim, era muito bom, muito ajeitado. Só que não era para mim aquele momento, aquele lugar. Por quê? Porque eu estava com fome, irmão. Quando você está com fome, você não quer esperar mais nada. Você quer chegar num lugar para ir pum, é ou não é? Você quer chegar num lugar, comer e sair fora. Então, assim, era um lugar para você gastar tempo. Onde você senta, tá tocando a música no fundo, e você conversa com a família, entendeu? E aí chega o prato. Mas, então eu saí dali e falei assim, poxa vida, demora demais aqui, eu desesperado querendo comer. Só que a verdade é que a proposta deles é essa aí mesmo, é para você gastar tempo ali dentro, entendeu? Só que, na verdade, eu estava com muita pressa. Ou seja, eu saí de lá falando, aqui eu não venho nunca mais. Com a fome que eu estava, o negócio não vinha nem a pau. Eu ainda fui para casa tendo que levar metade do que eu pedi dentro da bandeja, porque demorou tanto que eu preferi comer em casa. Eu falei, quero ir embora daqui, pelo amor de Deus. E ainda era caro. Ô, Roger, fala isso aí, né? Ó, vou falar que nem a veinha lá do Instagram, tá barato.
fala que é tudo, cara, tá barato. Então, é o seguinte, então, é muito difícil você mudar uma imagem negativa que você tem acerca de algo. Infelizmente, a sociedade, ela desgasta muito a imagem do pai, a figura do pai. Porém, o pai, ele é o único capaz de fazer a fibra moral da sociedade se manter de pé. O pai, ele é o único capaz. A mãe, ela é muito ligada à emoção. E o pai, ele é muito mais ligado à razão. O pai, ele tem muito mais firmeza. O pai, ele é uma falta imensurável na vida de um ser humano. Ou seja, ele é o único capaz de fazer com que a fibra moral da sociedade ainda se sustente. Caso não haja mais pai, a fibra moral da sociedade, ela tá para ruir, ela tá para estremecer. E muitas vezes até pregam isso pra gente. Sabe? Aquela atriz da Globo, que ela não quer ter um compromisso sério, mas ela quer ser mãe. Então ela resolve ser mãe, a mãe independente. Mas ela prega isso para muitas meninas que estão também vendo isso no Instagram, no Facebook. E aí aquelas meninas adotam isso aí e falam, ai, que lindo também. O dia que eu for mãe, não preciso de homem. Eu vou ser mãe independente. Mas cria, às vezes, um jovem, uma criança com muitos problemas, porque não tem a figura masculina ali. E a figura masculina, ela nos traz para o eixo. Ela é fundamental. E hoje você vai entender qual é o fundamento da figura masculina na nossa sociedade. E por que que Deus, ele se coloca na categoria de pai? Por que que Deus, ele é teu pai? Olha para o teu irmão e fala assim para ele, você vai saber hoje. Por que Deus é pai? Isso, o pai, ele tem o seu valor na sociedade. O primeiro item, o pai e o seu valor na sociedade. Você pode notar que muitas vezes a mídia, ela prega isso, né? Que não, que vai dar certo. Mas a falta de pai, ela causa um problema muito grande. Eu já falei um dado aqui uma vez. Tem um livro chamado The Moynihan Report. Esse livro, ele é de um senador americano que era sociólogo. E ele foi para aqueles bairros na década de 80, que tinha muito crime. Era bairros de maioria negra. E lá existia muito crime, meninas engravidando muito cedo e uso de droga constante. Quando você assiste, às vezes, alguns filmes, os filmes, eles trazem, às vezes, você vai assistir aqueles filmes, tem um filme do Denzel Washington que eu esqueci agora, que ele é da periferia e chega lá, a maioria é negra e tem muito tráfico de drogas e ali tem muita coisa ali. Só que existe uma coisa naquele meio que ela é unânime. A maioria daquelas pessoas, naquela época, na década de 80, foi levantado por esse sociólogo, a maioria daquelas famílias tinha a ausência do pai. Então levava tanto os meninos ao uso de droga e à violência e à criminalidade, quanto também as meninas a engravidarem mais cedo. Uma vez eu disse sobre isso aqui, eu gosto muito de Todo Mundo Odeia o Chris. Vocês assistiram Todo Mundo Odeia o Chris ou não? Eu assisto aquilo ali over and over and over again. Repito e repito e repito e não para. A Amanda, ela olha e fala, você vai assistir isso de novo. Mas, meu irmão, você não sabe, para mim, Chaves e Todo Mundo Odeia o Chris é um negócio assim que é o mesmo nível. Você assiste, 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 é a mesma piada. É o mesmo que vai ser rir de novo. É muito bom. E tem um episódio específico do Chris que ele fala sobre o Dia dos Pais. Se você já assistiu, você vai lembrar do episódio do Dia dos Pais. E ele fala sobre o Dia das Mães, que no Dia das Mães tudo falta. Acaba os presentes da vitrine, os restaurantes é mais caro e a fila é quilométrica. Mas quando chegava no Dia dos Pais, o restaurante estava fazendo promoção. Porque não tinha ninguém para ir no restaurante. E ele deixa bem claro, ele fala assim, na minha rua mesmo, na quadra onde eu morava, só havia 4 pais. E eles se conheciam. Aí mostra o Júlio, mais 4 caras saindo na rua assim, de manhã para ir trabalhar, eles se cumprimentavam e cada um ia para um lado. Entendeu? Ele falou assim, na rua, na quadra onde eu morava, só tinha 4 pais, geralmente lá ninguém tinha pai. Então no Dia dos Pais tudo era promoção, enquanto no Dia das Mães tudo era mais caro, no Dia dos Pais tudo era promoção. E o Chris, nesse seriado, ele deixa bem claro o quanto aonde ele mora é perigoso. O quanto havia mortes, e havia roubos, e havia uso de droga, o que retrata bem o que existia naquela época, né? Ele mostra até o pessoal pichando, né? Bad style, do or die, faça ou morra, né? E ele mostra todo um aparato que existia naquela época de famílias sem o pai, onde as meninas engravidavam cedo, e onde os meninos optavam por uma vida de crime. Ou seja, o pai, ele tem um valor na sociedade. Fala para o seu irmão assim, o pai tem um valor na sociedade. Olha só, o pai, segundo item, um pai e a sua importância na família. Eu vou trazer esse exemplo aqui. Lá na África do Sul, tem um condado chamado... um parque, né? Que virou um parque agora, mas era um condado chamado Parque Nacional de Pelensburg.
eles queriam resgatar a fauna e a flora da selva africana. Porque lá tinha sido muito devastado, né? Por causa dos caçadores, eles devastavam o mesmo lugar. Matava girafa, matava zebra para fazer tapete, matava elefante por causa do chifre de marfim. E aí, o governo estabeleceu todo o perímetro e falou, ó, a partir de agora ninguém pode mais caçar aqui. E ninguém pode mais matar nenhum animal silvestre aqui. Aí elefante, girafa, zebra, aqueles animais que você só vê, geralmente, né, nos filmes, porque por aqui nem tem isso, né? Hipopótamo e tal. E eles falaram, ó, a partir de agora ninguém pode mais caçar, nós queremos resgatar os animais. Que agora multipliquem eles, girafas, zebras e elefantes. Então ninguém mais pode caçar, virou um parque nacional. E aí eles trouxeram elefantes fêmeas e seus filhotes para o parque, para a reserva. Então, muitos elefantes fêmeas assim e com seus filhotes, né? Só que os filhotes foram crescendo e ficaram mais ou menos assim na fase da adolescência. E aí eles começaram a perceber um comportamento muito estranho nos elefantes na adolescência. Por quê? Quando começava a escurecer, que era a época deles se ajuntarem para dormir e tal, os elefantes adolescentes começaram a quebrar as árvores do parque, ficavam correndo de um lado para o outro fazendo barulho, ficavam meio atazanados, tipo, não respeitava nada, ficava derrubando as árvores. Se o pessoal colocava uma cerca nova, eles derrubavam. E eles, toda vez que ficava tardezinha, às 18 horas assim, eles começavam a mostrar muita rebeldia. E aí, um dos pesquisadores do parque disseram assim, faz o seguinte, traz 3 elefantes machos adultos e coloca no meio da manada, porque os machos adultos vai colocar o limite necessário nos adolescentes. E aí trouxeram 3 machos adultos e colocaram no meio da manada de elefante. E a partir dali, os elefantes adolescentes começaram a não dar trabalho mais. Porque todas as vezes que na hora ali, às 18 horas, que eles estavam se recolhendo para dormir, eles queriam correr, derrubando as árvores, os cercados novos, os elefantes mais velhos vinham e chegavam assim, apavoravam eles com tamanho assim, davam uma lapada com a tromba neles, e aí eles, corria lá para dentro e falavam, deixa eu ficar quietinho aqui, porque agora tem alguém no comando. E esses elefantes que a gente está falando não é qualquer elefante. O elefante lá do safari africano são elefantes muito grandes. Às vezes você vai aqui no zoológico de São Paulo, aí você vê aquele elefante, você já acha grande. Mas, meu irmão, os elefantes que tem lá, há um tempo atrás um pastor contava que esteve lá e ele tirou uma foto do lado de um elefante empalhado. E ele falou que o joelho do elefante, o pastor tem mais ou menos a minha altura, falou que o joelho do elefante era mais ou menos aqui nele. O joelho do elefante. Então são elefantes assim muito grandes. E colocou 3 elefantes machos já maduros, né? Já adultos no meio deles. E aquilo trouxe uma ordem para aqueles elefantes mais novos. Ou seja, o pai, ele é um limite. Fala para o seu irmão assim, o pai é um limite. É até bom falar disso aqui dentro, porque algumas pessoas aqui são pais e outros são filhos. Então é bom, tanto para quem é filho quanto para quem é pai, saber qual é a identidade do pai. O que o pai faz, o que o pai traz no meio da família, no meio da sociedade. Lá nos presídios dos Estados Unidos, uma fábrica de cartão muito famosa, que faz cartão postal, cartão de Natal, cartão de aniversário, fez um convênio, porque os presídios dos Estados Unidos, a maioria deles é privatizado. E aí fizeram um convênio falando assim, no dia das mães, no Natal, no dia dos pais, no dia das crianças, nós iremos dar de graça cartões para que os presidiários possam mandar para a família deles. Seja no dia do pai, no dia das mães. Aí falaram, quando deu o dia das mães, falou que o cartão que eles mandaram lá não foi suficiente. Faltou cartão. Porque todo mundo pegou cartão para mandar para a mãe. No dia dos pais, eles falaram, não vamos ser pego desprevenido. Manda o dobro de cartão para que eles enviem para os pais, porque da outra vez faltou. Então agora a gente vai mandar mais. O problema é que eles mandaram muito cartão para mandar para os pais, e os cartões para o dia dos pais quase não foi usado. Porque a maioria daqueles que estavam presos ou não tiveram pai, ou se tiveram pai, tinha uma relação muito perturbada com a figura masculina. Então a figura masculina, ela traz uma falta imensa. Eu lembro que eu estava trabalhando no meu serviço uma vez, e a gente foi num albergue. E aquele albergue era albergue de menores, né? E infelizmente muitos ali também eram menores infratores. É o que a gente chama de LA, liberdade assistida. Eles estão em liberdade assistida, então eles têm que fazer parte do albergue. E tinha um albergue lá chamado Albergue do Menino Jesus. E, na maioria do albergue, trabalha mulher. É mulher que cozinha, né? É as mulheres que limpam, as mulheres que são as educadoras. Na sua maioria é mulher. Mas todo albergue de jovem
sempre tem um homem, é obrigado a ter um homem adulto. E as mulheres que trabalham lá como educadora diziam assim que era incrível a diferença que fazia quando esse homem adulto estava. Se alguma coisa estava acontecendo dentro da sala e aquele jovem estava muito rebelde, a presença masculina de quando chega aquele homem lá e fala: o que está acontecendo aqui? Fala assim que é inevitável o quanto aqueles adolescentes conseguem se enquadrar. Eles ficam mais intimidados. Irmãos, o homem, ele tem essa capacidade, isso nasceu nele, isso é nato dele. As minhas filhas são crianças, mas existe uma diferença de tonalidade de voz entre eu e a Amanda. A minha voz é muito mais grossa. A criança percebe. Quando a Amanda fala alguma coisa com elas, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é uma coisa. Quando eu falo, pode parar com isso aí, a reação é outra, é completamente diferente. O engraçado é que nem eu, nem a Amanda, nós abusamos de bater nas crianças, jamais, não. A gente não bate, não. Mas, só na tonalidade da voz, ela já percebe. E elas são um pouco descaradas com a Amanda. Porque a Amanda fala, elas ficam meio que assim, é minha mãe, tá falando. É como se assim, me ama tanto, não vai fazer nada. Mas quando eu chego, que eu só olho feio, principalmente a menorzinha, ela fica só assim, ó. Aí ela olha pra mim, eu tô olhando feio, ela faz assim, ó. Aí ela tenta vir devagar assim. Aí ela vê que eu tô olhando, ela... Então é perceptível que existe uma diferença, e essa diferença ela é biológica, ela é colocada por Deus. Fala pro seu irmão, colocado por Deus. Então aconteceu também isso nos presídios. O psicólogo James Dobson, ele é especialista em família, e ele fala assim que o pai é o mais importante na criação do filho homem do que a mãe. Olha só, o pai ele é a figura mais importante na criação do filho homem do que a mãe. Ou seja, a mãe ela tem inúmeras qualidades dentro do casamento, dentro da família, ela também é necessária. O filho também, tanto a filha quanto o filho tem o vazio da imagem da mãe, eles precisam ter aquela imagem, mas o pai ele é uma figura de muita importância na criação do filho homem e também da filha mulher. Olha para o seu irmão e fala assim, o pai é de muita importância. E isso tem que ser afirmado, porque se você não resgatar o valor do pai dentro da sociedade, dentro da família, você nunca vai experimentar o amor do nosso Pai Deus. Você nunca vai experimentar e saber qual é a diferença entre servir o nosso Deus e não servir. Se você não restaurar qual que é a capacidade, qual que é a importância da figura do Pai, você não vai entender por que Deus é Pai. Por que Deus se diz bom? E quem disse que Ele me ama de fato? Você precisa restaurar a figura do Pai. Ou seja, ela é muito importante para a criação, principalmente do filho homem. Tem uma coisa que é perdido hoje na nossa sociedade, nós não vemos mais, que é a atenção que o filho e a filha dão para o pai. Antigamente você via com mais facilidade. Quem é mais antigo vai ouvir falar disso aqui. Quantos aqui já viram uma criança pequena e você brincar com ela, tá namorando, né? E a criança fala assim, não, meu namorado é meu pai. Vocês já viram isso aqui, sim ou não? A criancinha pequena fala, não, meu namorado é meu pai. Já viram isso ou não? Isso existia há muito tempo atrás. Hoje em dia, meu irmão, eu nunca mais vi isso de uns tempos para cá. Eu nunca mais vi isso. É quase que politicamente incorreto isso mesmo. Ó, o terceiro, o pai, o respeito e a honra que lhe é devido. Efésios, capítulo 6, versículo do 1 até o 3. Efésios 6, do 1 ao 3. Olha só, Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3 diz assim, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo ocorra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. Olha só. Voltando do 1. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Fala para o seu irmão, filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Isso, aí continua aqui falando, pois isto é justo, honra o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Como toda promessa, essa promessa você tem que aplicar fé nela para receber. Mas não apenas isso, também cumprir o requisito, que é honrar o pai e a mãe. E a Bíblia diz assim, que aquele que honra o pai e a mãe, tudo na vida vai bem. Ele tem uma longa vida e a chuva sempre há no tempo certo, ou seja, tudo que ele faz dá certo.
tudo que ele faz prospera. Se há alguma dificuldade, se há algum impedimento, existe uma promessa para romper aquela dificuldade e aquele impedimento. Quem honra o pai e mãe, a Bíblia fala que tudo corre bem. Fala para o seu irmão assim, tudo corre bem. Fala para ele assim, e tem longa vida. Ou seja, você toma posse dessa promessa através da fé, mas você precisa cumprir o requisito, honrar o pai e a mãe. Para o pai e a mãe, sempre cabe a honra. Fala para o seu irmão, para o pai e a mãe, sempre cabe a honra. Isso, para o pai e a mãe, sempre cabe a honra. Um pastor amigo meu contou que certa vez ele estava discipulando um rapaz. E esse rapaz, ele tinha muito problema com a identidade dele. A identidade dele era muito assim perturbada. Ele sentia atração pelo mesmo sexo, ele tinha muitos problemas. Só que ele tinha entregado a vida para Jesus. E ele falou, pastor, eu quero ser tratado com tudo isso na minha vida. Eu quero, sabe, prosperar, dar certo. Eu quero ver mesmo a manifestação de Deus e eu ser curado em todas as áreas. E aquele pastor começou a acompanhar ele de muito perto. E falou assim que depois de algumas vezes estando na casa dele, almoçando com a família, vendo como ele se comportava, ele viu que ele e os irmãos era muito próximo da mãe, tratavam a mãe muito bem, mas o pai, eles eram muito secos com o pai. Sabe, eles tinham aquela certa resistência com o pai. Então o pai vinha, perguntava uma coisa, eles falavam assim, é isso mesmo. Eles falavam de qualquer jeito, assim, com muita sequidão, sabe? Enquanto a mãe, eles tratavam muito bem, com muito carinho e tal, e abraçavam e beijavam a mãe. E aí, ele chegou nesse menino e falou, eu verifiquei na casa de vocês que vocês tratam muito bem a mãe de vocês, mas o pai, eu percebo que vocês têm certa resistência, vocês se mantêm meio de longe, ele pergunta, você fala, vocês tratam muito mal o pai de vocês, você precisa ser mais carinhoso com seu pai. Ele falou, mas eu trato mal meu pai? Ele falou, trata. Ele falou, sabe o que é? Meu pai, desde a infância, ele sempre foi um pai muito seco, sabe? Ele nunca abraçou nós, beijou, dizia que ama. Minha mãe não, minha mãe sempre abraçava nós, dizia que amava, fazia carinho na gente, mas meu pai, ele sempre foi um cara muito distante. Então ele falava com nós assim, bem curto e grosso. A gente chegava da escola e só falava, fez a lição? Fez. Ah, é bom mesmo. Ele era um pai muito seco, então ele criou a gente assim, muito afastado dele, enquanto a minha mãe não. Minha mãe sempre abraçou, sempre criou a gente, falou, então você faz o seguinte, você começa agora a demonstrar amor, carinho, afeto pelo teu pai. Começa a dizer para ele, pai, eu amo você, abraça ele, beija ele. Aí falou que ele olhou e falou, mas eu não quero fazer isso não, pô, eu tenho essa vontade de abraçar meu pai, de beijar meu pai. Falou, não, mas você precisa fazer, até mesmo porque seu pai ainda não aceitou Jesus, e para ele aceitar Jesus, ele precisa ser ganho, com muito amor, com muito carinho. E o menino, ele começou a fazer isso. Começou a se aproximar do pai, abraçar o pai, beijar o pai, dizer que amava o pai. E aquilo foi quebrantando o pai, porque o pai já era mais velho, percebia que a mãe era tratada com muito carinho e ele era mais encostado. Falou que aquilo foi quebrantando o pai e o pai começou a corresponder também. Então quando o filho vinha, abraçava, beijava ele e falava, eu te amo, viu pai? E aí ele falava, eu também amo você, eu também te amo. E o pai começou a corresponder. E ali Deus fez uma maravilha naquela casa. O pai foi ganho para Jesus e aquele rapaz, ele teve a identidade dele completamente firmada. Ele começou a se identificar e falar, não, realmente, eu precisava desse amor de Deus, eu precisava amar meu pai, eu precisava se aproximar do meu pai. Ele e o pai começaram a se tornar grandes amigos. Pessoas que têm qualquer tipo de dependência, tanto no crime, quanto das drogas, quanto confusão na identidade de gênero. Você pode perguntar, é unânime. Eu vou falar um negócio para você aqui, você pode fazer o teste. Você pode fazer o teste. Se a pessoa é envolvida com crime, se a pessoa é envolvida com drogas, se a pessoa é envolvida com homossexualidade, que é essa crise na identidade de gênero, você pode chega numa pessoa que tem a homossexualidade acentuada e diz para ele assim, você teve pai? Pergunta. 50% vai falar para você que não teve pai. Os outros 50% que falar que teve, você faz a seguinte pergunta, seu pai foi teu melhor amigo? Seu pai era o teu herói na infância? Te carregava nas costas, brincava com você, jogava bola com você? Porque vai ter aqueles que vai falar que não teve, e aqueles que tiveram, vai falar que tinha uma resistência quanto à figura do pai. Não, meu pai me tratava muito mal, não, meu pai batia na minha mãe, não, meu pai nunca disse que me ama, eu sempre fui mais colado na minha mãe mesmo, porque meu pai era um cara muito fechado, vivia fora de casa, traía minha mãe. Pode perguntar que isso aí é unânime. Ou não tiveram a figura do pai, ou se tiveram, era uma figura extremamente estranha a ele. Não, até tenho pai, mas nossa, meu pai não, pelo amor de Deus, só mais minha mãe é assim, minha mãe é assado.
Toda pessoa que tiver esse tipo de tendência que eu estou falando para você, você pode perguntar que lá existe um problema contra a figura do pai, um problema de identidade que não é colocado pela figura masculina. Olha só o quarto item, o pai e as suas palavras. Na formação da identidade da criança, o papel do pai é de longe o mais importante. São as palavras e as ações do pai que ajudam a afirmar a identidade daquela criança. Quando o pai chega para a filha e diz assim, minha filha, você é linda, minha filha, você é uma princesa, você é graciosa, você é tão inteligente, é uma mulher de Deus, e você cresce ali, ó, a criança com 3, 4, 5, 6, 7 anos ouvindo aquilo. Ah, filha, você é uma princesa, você é linda, você é uma mulher de Deus, uma garota tão meiga, tão delicada. Quando a filha cresce ouvindo isso daqui da boca do pai, meu irmão, ela cresce totalmente sem a carência da figura masculina. Por quê? Porque ela é suprida na carência da figura masculina. Aí o pai abraça, o pai beija, o pai pega no colo e carrega e brinca, e está sempre falando, o pai te ama tanto, minha filha, e beija e abraça. O único problema que tem na nossa sociedade é que a filha vai crescendo e a tendência do pai é se afastar. Por quê? Porque, infelizmente, tem essas famílias bem perturbadas, e gente bem perturbada por aí, que às vezes abusa de filhos, tem ou não tem? E às vezes a pessoa não querendo ser taxada de um abusador, ou de que tem um relacionamento esquisito com a filha, a filha vai crescendo, ele vai se afastando, ele mantém distância. Só que isso também está errado. Conforme a filha vai crescendo, o pai tem que se achegar sim. E tem que continuar falando para a filha, filha, você é linda, você é uma princesa de Deus, você é uma mulher, nossa, sensacional, você é tão meiga, tão amável, mulher de Deus, e carregar, e abraçar, e beijar. Porque essa menina vai crescer sem a carência da figura masculina. Qual é o perigo de você se afastar e uma moça jovem crescer com a carência da figura masculina? Qual que é o perigo que tem aí? O perigo que você encontra nisso é que a menina que está com 16, 17 anos de idade, com a carência da figura masculina, chega o primeiro falando, aí gatinha, tava olhando você ali, gatinha. E ali, rapaz, a menina tem a carência do afeto masculino. Aí o primeiro, às vezes um cara até mal intencionado, chega e fala, aí gatinha, vamos sair, gatinha, vamos te levar no cinema, você é tão linda. E ela fica ali, ai, como eu amo ele. Tudo porque ela quer aquela figura masculina para abraçar, para dizer que ama ela, para dizer que ela é linda. E muitas meninas às vezes caem numa cilada, porque chega esse cara mal intencionado e... aí, gatinha. Entendeu? Ou seja, se você é pai e você tem uma filha, você está aprendendo hoje que não pode haver a ausência da figura masculina. Tem que abraçar, tem que beijar, tem que pegar no colo, tem que dizer que ama, tem que falar que é linda, tem que existir isso. É a mesma coisa do pai. O pai que cria o filho homem, ele cria como? Falando, ei, aí guerreiro, você é homem, viu? Você é sujeito, meu pai era assim comigo. Ele falava assim, ó, aqui ó, faz aí, faz o muque. Aí eu tinha ali 4, 5 anos de idade e eu fazia assim pro meu pai, assim ó. E eu era uma criança muito magrinha, não gostava de comer. Eu só comia na base da ameaça. Meu pai falava assim, você come ou você apanha. Então eu comia muito forçado. Então eu era uma criança muito magrinha. E aí ele falava, faz o muque aí, eu fazia. Aí ele fazia assim, ó o muque dele. Você é homem, viu rapaz? Você... Quem? Esse aí? Eu? Ô, Roger. O Roger fica frequentando lá em casa, pai, pra depois sair falando pros outros as coisas que ele vê lá dentro. Olha lá, você tá vendo? Aí eu vou falar pro porteiro, tira o controle dele que não mora mais aqui, não. Então é isso. Então, meu pai falava, vai, mostra o buquê. Eu mostrava, ele falava, aí, você é forte aí, ó, você é sujeito homem, você é que nem seu pai. Você é homem, menino. E eu falava, eu sou homem. Eu cresci assim, e brincava comigo, me jogava para lá e para cá. Eu nunca tive ausência da figura masculina do meu pai. O meu pai, eu lembro que, ó, depois que eu já tinha 20 anos de idade, eu já era homem feito. É verdade. Uma vez, a gente tava voltando, eu jogava bola no Corinthians, eu tinha 11 anos de idade. E aí a polícia parou um carro de ladrão, eles trocaram o tiro, nós ficamos com o carro bem no meio, abaixado dentro do carro. Quando saiu, eu estava muito assustado. E meu pai falou, fica tranquilo, isso aí acontece, é normal. São Paulo é assim mesmo.
E aí, eu tava ali, eu falei, não, tô sossegado, é normal. Entendeu? É normal, e o olho só tremendo. Então, é isso. Então, a figura masculina na identidade, na formação do filho também é importante. E é por isso, meus irmãos, a falta dessa figura masculina, causa transtornos na fibra moral da sociedade. O menino cresce sem saber o que é ser responsável, sem saber o que é ter um pai, sem saber o que é ter limite. A menina cresce com a ausência, com a carência da figura masculina, se entregando para o primeiro homem que aparecer. Se deita com o primeiro homem que aparecer, aquele primeiro que chegar nela, daquele jeito que eu falei, gatinha. Ela vai porque ela quer ser acariciada por um homem. E aí, às vezes, os pais se afastam. Não, porque a minha filha está dizendo, não, as minhas neném lá em casa, eu abraço, eu beijo. E aí, eu secando o cabelo dela, quando termina, ela olha no espelho e fala, nossa, que linda, que princesa. Aí ela olha para mim e fala, princesa. Eu falo, que princesa. E abraço, e beijo, e sem... eu não vou dar brecha, não vou dar espaço. Vai ter 15, 16, 17 anos, eu vou estar falando. Minha filha, mas você é tão linda. Dá um abraço aqui com o pai, dá a mão. Vamos andar no shopping de mão dada. Porque você é linda demais, você é uma princesa. Você, sabe por quê? Porque aí eu torno ela uma mulher descansável. Quando vir esse daí falando, aí gatinha, ela vai estar bem sossegada assim. Vai falar, rapaz, que voz feia essa sua aí. Ela vai estar bem tranquila. Por quê? Porque ela tem o preenchimento da figura masculina. Ela não tem nenhuma carência quanto a essa figura. Então isso tudo é importante. Fala para o seu irmão, é importante. Então o papel do pai é fundamental, mostrando afeto, carinho, beijando, abraçando. Isso traz um equilíbrio para o ser humano. Isso traz um total equilíbrio para o ser humano. O pai e a sua liderança espiritual. Você como pai deve ser o líder espiritual do seu lar. E eu não estou falando de você estudar e ser um teólogo e conhecer a Bíblia de capa a capa. Meu irmão, não é isso. Mas você como pai, você tem um privilégio. A Bíblia fala que Deus é pai. Essa autoridade que ele tem no céu, ele reservou a você, homem, que está dentro da sua casa. Você, como pai, tem que ser o líder espiritual da sua casa. Você tem que ser, você precisa ser um exemplo. Você precisa estar na frente e ser o primeiro a executar a palavra de Deus. Você tem que ser o primeiro. Infelizmente, tem casa que, meu irmão, se não for a mulher puxando, é só pela misericórdia de Deus. Ei, meu irmão, você é o homem da casa. Fala para o seu irmão, você é o homem da casa. Muitas pessoas às vezes não compreendem e falam assim, a Bíblia é um negócio tão retrógrado que fala para filhos obedecerem os pais e a esposa ser submissa ao marido, que ele é o cabeça da casa, colocando como se houvesse um nível. A Bíblia nunca diz que há nível. Entre homem, mulheres, filhos, crianças, adultos, Deus ele não faz diferenciação nenhuma. Se eu escolher viver uma vida no pecado, eu sendo homem ou não, eu vou ir para o inferno. Uma mulher que escolhe viver a vida no pecado, sendo mulher ou não, ela vai para o inferno. Diante de Deus, não existe diferença nenhuma entre homem ou mulher no nível espiritual. Mas, aqui nessa terra, existe uma hierarquia a ser seguida. E o papel do pai é fundamental para a fibra moral da sociedade, para uma família dar certo, para um ser humano crescer bem, saudável, psicologicamente, emocionalmente. O pai, ele é extremamente necessário. Fala para o seu irmão, o pai é necessário. Então você tem que ser o líder espiritual da sua casa. Você precisa ser o primeiro, o exemplo, estar na frente, ser o primeiro a executar a palavra de Deus. Tem que ser o primeiro a dizer, vamos ter um culto doméstico. Vamos orar antes das refeições, desligar o celular e conversar uns com os outros. Você tem que ser o primeiro em ter um tempo a sós com Deus, para que seus filhos flagrem você de joelho orando. Tem que ser o primeiro a dizer, nós vamos à igreja. Olha só, irmãos, eu cansei de quando eu era criança, encontrar o meu pai e minha mãe orando de joelhos. Eu acordava de madrugada para ir no banheiro, usar o banheiro, eu via meu pai orando de joelho. Eu cansei de acordar na madrugada com alguém me tocando, e quando eu abri o olho era meu pai, eu fingia que eu estava dormindo, mas eu estava acordado. Ele me acordava assim com o toque, aí eu abri o olho assim, eu via que era ele orando. E ele ficava orando, com a mão na minha cabeça, com a mão em cima de mim, eu deitado na cama, e eu ficava paradinho assim, só que eu já estava acordado. Eu cansei de ver minha mãe e meu pai de joelho orando. Você, como pai, você tem que ser o primeiro da sua casa. Fala para o seu irmão, o primeiro da casa. Isso, está de joelho, você tem que ser o primeiro a dizer, nós vamos à igreja. Infelizmente, irmãos, hoje em dia, tem pais, tem mães que dão liberdade demais para os filhos. Uma liberdade que nenhuma criança pode ter, porque isso não é saudável. Sabe, eu já vi mãe e pai do filho falar assim, eu não vou para a escola amanhã.
E o pai olhar e falar, como é que é? A mãe, como é que é? Não vai para a escola amanhã? É claro que você vai para a escola amanhã, você vai ter que ir para a escola sim. Aí chega no domingo, o menino fala, eu não quero ir para a igreja. Aí a mãe fala assim, então fica aí, né? Também não pode forçar a criança. Olha só, a gente sabe que estudar é importante, sim ou não? Estudo é muito importante, mas olha só, o estudo é algo terreno. E aí a criança fala que não vai para a igreja, o pai fala, não, tudo bem, deixa ele aí, tá dentro de casa mesmo jogando videogame, deixa ele aí, porque não tem problema, também não pode forçar. Quando vir para a igreja, aceitar a Cristo, ter uma vida com Deus, se trata da vida eterna. E aí ele está trocando. Não, para a escola você não pode faltar não, mas na igreja... não, aí na igreja você deixa. Irmãos, e a igreja se trata da vida eterna. Eu vejo crianças escolhendo demais. Sabe? Olha só, imagina se sua criança chegasse em você e falasse na hora do almoço, eu quero traquinas, eu não quero comer arroz e feijão. Chocolate, pirulito. Você como um pai, se você for um pai um pouquinho responsável, você vai deixar a criança ficar trocando a principal refeição do dia por chocolate, pirulito, bala e chiclete? E como é que um pai ou uma mãe tem coragem de deixar o filho escolher ficar no videogame ao invés de vir para a igreja, ouvir a palavra de Deus? Aceitando o chocolate, o pirulito, a bala e evitando o que é fundamental, o verdadeiro alimento para a alma do ser humano, para o espírito. Aquilo que vai ajudar a formar o caráter do ser humano, e aí deixa trocar. E aí às vezes a gente olha para o pai fala, não, é que ele não quis. Meu irmão, vou falar um negócio para você. Na minha casa já não existe isso. E não vai existir. Mas eu sigo o exemplo que teve na casa da minha mãe e do meu pai. O meu pai nunca perguntou para mim, você quer ir para a igreja hoje? Não. A pergunta do meu pai, quando ele entrava dentro de casa perto da hora de ir para a igreja, era uma só. Tá pronto? Tá todo mundo pronto? Eu nunca vi meu pai e minha mãe perguntar para mim, você quer ir hoje para a igreja, meu filho? Era só assim, tão pronto? Tá todo mundo pronto? Que já está em cima da hora. Você percebe que é uma pergunta que não deixa escolha. É uma pergunta que não dá brecha, ela não deixa escolha. E isso daí, irmãos, é a figura do pai. Fala para o seu irmão, é a figura do pai. Isso. É fundamental para a fibra moral da sociedade, a figura do pai. Agora eu vou falar para você, olha quantos desgastes a sociedade vive por causa da ausência da figura masculina. Olha tudo que pode acontecer por causa da ausência da figura masculina. Olha as carências. Olha como podem cair na criminalidade, nas drogas, na falta, na gravidez precoce. Irmãos, todo esse desequilíbrio é a falta da ausência do pai. Deixa eu falar um negócio para você. O desequilíbrio da sua vida é a falta do nosso pai que está nos céus. O desequilíbrio que você tem vivido nas suas emoções, na sua alma, é a ausência da figura do pai. É por isso que eu incentivo tantas pessoas a buscarem, a orar, a ler a Bíblia, a jejuar. Porque toda falta que há dentro de você é a ausência da figura do pai. Deus, ele quer preencher, mas muitas vezes nós não queremos esse relacionamento. Nós dizemos do fundo, não, nós amamos, nós cremos, mas na verdade nós não temos um relacionamento com o nosso pai. Sabe por quê? Nós não sabemos a falta que o pai faz. Hoje você está aprendendo aqui. A falta que o pai natural, o pai terreno faz na sociedade. Essa mesma falta da identidade que não é suprida, das carências que não são supridas, da perturbação psicológica, da destruição da sociedade, é toda essa falta que Deus faz na tua vida. Se você não tiver um relacionamento e não aceitar ele como teu pai. Toda a falta que existe dentro do ser humano é pela falta do Deus Pai. Fala para o seu irmão assim, é pela falta do Deus Pai. Deus, ele quer suprir essa necessidade em você. Há muito tempo atrás, lá na Espanha, tem uma história que fala assim que era muito comum o nome Paco lá na Espanha. Teve uma época que Paco estava em alta. Você percebe que hoje tem alguns nomes que estão em alta, é assim, não é? Eu chego lá para buscar a Rafaela na escola, tem umas 10 com o mesmo nome. E outros meninos, uns 10 com o mesmo nome. Você fala assim, meu Deus, esse nome aqui está em alta. É ou não é? É assim. E aí, o nome Paco estava em alta. E aí teve um menino que ele brigou com o pai dele, e o nome do menino era Paco. Ele brigou com o pai, e deu uma confusão danada, e o pai foi muito duro com o Paco, e o Paco fugiu de casa. E aí, o pai ficou por 2 dias procurando o Paco e não encontrava. E aí o pai tomou uma medida desesperadora. Ele falou, quer saber? Eu vou no maior jornal aqui de Madrid, e eu vou escrever no jornal, falando assim, Paco, meu filho, o pai perdoa tudo o que você fez, o que aconteceu, e se o pai magoou você, me perdoa também se o pai te magoou. Eu quero dizer para você, através desse editorial aqui no jornal, que está tudo bem, está tudo resolvido,
você pode voltar para casa, que eu estou aqui te aguardando, eu quero te encontrar. Se você ler este artigo e quiser me encontrar, para mostrar que está tudo solucionado entre nós, eu, seu pai e você, meu filho, me encontre meio-dia na Praça Central de Madrid. Eu vou estar na porta do jornal editorial, onde você está lendo esse jornal. E aí ele colocou isso, e ele foi no outro dia, meio-dia, ele chegou lá, tinha 800 pacos lá. Mas sabe o que é mais incrível dessa história? É que era 800 filhos que tinham problemas com o pai. 800 pessoas que queriam se reconciliar com o pai. Que queriam uma segunda chance, que queria aquela figura novamente na vida deles. Que olhou, leu e falou, talvez possa ser meu pai. Talvez esteja tudo bem agora, eu vou até lá. Tinha 800 pacos esperando uma reconciliação familiar, uma reconciliação com o pai. Olha só como isso é profundo. Se a gente andar aqui, ó, em todos os quarteirões que cercam a nossa igreja, nós vamos encontrar muitas famílias sendo totalmente despedaçadas pelo diabo, afetando principalmente na figura do pai. Levando o pai a ter uma outra família, levando o pai a adulterar, levando o pai a usar droga, levando o pai a entrar no álcool, levando o pai preso por quem anda na vida de criminalidade, destruindo, despedaçando uma família através da figura do pai. Por isso que o evangelho transforma a vida das pessoas. Porque qualquer quarteirão desse aqui em volta, veremos lares sendo despedaçados pelo pecado, pela falta de amor, por falta de Jesus. Mas quando Jesus entra, tudo é transformado. Jesus é a demonstração do amor de Deus por você. Ele é um pai que te ama tanto. A Bíblia fala assim que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o único filho que ele tinha para pagar os seus pecados na cruz. É um amor que a gente não consegue mensurar. Eu acabei de começar lendo para vocês. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Você não tem a capacidade de amar ninguém se Deus ele não te amar primeiro. Você precisa ter a dimensão do quanto ele é o teu pai e do quanto ele te ama. Ele deu o único filho para morrer por você na cruz. Ele te ama demais. Olha para o teu irmão e fala assim, ele te ama demais. Ele perdoou todos os seus pecados. Não tem nada que você faça daqui até a volta de Jesus que possa impedir ele de te amar. Ele quer que você se arrependa profundamente, ele quer ter um vínculo com você, ele te ama. E aquilo que você fez já está pago. Aquilo que você cometeu já está quitado. Nada que você fez na sua vida passada possa ser tão grande a ponto de ele falar, não perdoo mais. Qualquer coisa, a Bíblia fala assim, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados. Ele pagou o preço por nós, porque ele te ama demais. Fala para o seu irmão, ele te ama demais. Esse pai, ele te ama demais. 1 João 4, 10 e 11, para encerrar. 1 João, capítulo 4, do versículo 10 e 11, diz assim, é nisso que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como sacrifício, para que o perdão dos nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns a outros. Ele te amou demais. Ele pagou o preço por você, Ele te perdoou de tudo. Ele te ama demais. E entende agora, sabe por que você tem a capacidade de amar o teu irmão? Porque diante de um amor tão grande assim, não tem como você não amar o seu irmão. É uma escadinha isso daí. Não tem como você olhar para alguém e não perdoar, não tem como você olhar para alguém e não amar, não tem como você olhar para alguém e virar as costas para aquela pessoa, se ela está precisando ouvir uma palavra acerca de Jesus, porque Ele te amou demais. Nada é melhor do que ter um pai para o equilíbrio da nossa vida, para o equilíbrio das nossas emoções, para suprir todas as nossas carências e para a gente experimentar o profundo amor que Deus tem por nós. Ele nos amou demais, e porque Ele nos amou, você pode amar também. Porque Ele nos amou, você pode amar o teu irmão. Agora olha para o teu irmão e diz assim, eu te amo, porque Ele me amou primeiro. E hoje você está compreendendo a profundidade desse amor de Deus. E por que você pode andar em amor? Porque esse amor te alcançou. Um amor que supera todas as expectativas, um amor que é acima de qualquer equilíbrio natural. Para encerrar, irmãos, eu vou contar a história do equilibrista na catarata de Niágara. As cataratas de Niágara é uma catarata que existe entre os Estados Unidos e o Canadá. É uma catarata muito grande. Você colocar lá, certa vez estenderam uma corda de aço
E um equilibrista, sem nenhum equipamento de segurança, atravessou as cataratas inteiras naquela corda de aço. Só aqui, ó. Atravessou até o outro lado. Todo mundo via e falava, o cara é louco. Rapaz, sem equipamento de segurança, ele vai atravessar essa corda. E ele só aqui. Ele atravessou o outro lado. Quando ele chegou do outro lado, todo mundo aplaudiu. Aplaude, aplaude. Ele falou, rapaz, esse cara é muito bom. Aí ele gritou assim pro povo que estava aplaudindo, vocês acreditam que eu consigo atravessar de novo pro outro lado? Aí todo mundo, a gente acredita, a gente acredita. No dos outros, né? Aí a gente acredita. Aí ele voltou. Chegou do outro lado, todo mundo falou, meu, cara é muito bom. Aí ele falou, agora eu vou atravessar e vou levar esse carrinho de mão junto comigo. Vocês acreditam que eu posso atravessar? Todo mundo, a gente acredita em você. E ele foi embora com o carrinho de mão em cima da corda. Atravessou pro outro lado de novo, todo mundo aplaudiu. Aí ele falou assim, e vocês acreditam que eu consigo atravessar com esse carrinho de mão e com alguém dentro? Aí todo mundo olhou e falou, a gente acredita. Aí ele falou, e quem vai vir dentro do carrinho? Aí ficou todo mundo quieto olhando. No primeiro momento não apareceu ninguém, mas sempre tem um louco, não é? Aí um cara falou, eu vou. Aí entrou no carrinho e aí eles foram indo no carrinho aqui e o cara dentro do carrinho de mão. O problema é que um outro louco começou a tentar cortar cabo de aço do outro lado. A população viu, todo mundo correu e não deixou, né? Falou, não, o que você tá fazendo? Vai matar os caras. Aí grudaram o cara lá, bateram no cara, amarraram o cara para ele não cortar a corda. Só que a corda, ela ficou bamba, muito bamba, a corda de aço. E aí o negócio ficou muito difícil para andar, porque o cara tinha mexido na corda e a corda ficou muito bamba. Aí o equilibrista falou assim pro cara que tava no carrinho, pula nas minhas costas, porque aí a gente joga o carrinho fora e eu consigo atravessar com você. Aí o cara subiu nas costas dele, ele jogou o carrinho caiu lá embaixo e ele atravessou com o cara nas costas e chegou do outro lado. O cara, ele realmente era muito bom. Chegaram os dois são e salvo do outro lado. Eu tô contando essa história porque não é diferente de nós aqui dentro. Não é diferente. Nós dizemos assim, se Jesus perguntasse assim, quem é que acredita em mim aqui? Nós dizemos o quê? Eu acredito, sim ou não? Então vai lá, nós dizemos, eu acredito em Jesus, vai. Isso, só que Jesus, ele está dizendo hoje assim para você, mas até os demônios acreditam que eu existo. Por quê? Porque eles me viram. Então assim, você acredita em Jesus, sim ou não? Mas os demônios também acreditam que ele existe. Agora o que Jesus quer saber de você é se você está disposto a entrar no carrinho de mão dele e entregar a sua vida completamente para Jesus. Não é apenas dizer, eu acredito em Jesus, mas ele está perguntando, você tem coragem de entrar no meu carrinho de mão aqui? E a gente percorrer essa corda bamba aqui até o outro lado? Deus, ele está perguntando para você hoje, você tem coragem de entrar no meu carrinho? Porque falar que eu existo, o diabo também crê. Se você perguntar, diabo, Jesus existe sim ou não? Ele vai falar, existe. Ele sabe que existe. Mas quem é que vai de fato entrar no carrinho? Confiar a vida completamente a Jesus. É assim que nós temos que viver. Confiando, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Confiando a nossa vida completamente em Jesus. Aquele homem que estava passando nas cataratas de água é um homem falível. É um homem que poderia cair a qualquer momento, sim ou não? É um homem que poderia cair. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele é infalível. Ele venceu a morte, esmagou a cabeça da serpente, tomou a chave do inferno. E a Bíblia diz que foi dado a ele todo o poder no céu e na terra. Então a pergunta hoje não é se você crê em Jesus. Você está disposto a entrar no carrinho de Jesus? Se você estiver disposto, o meu pai e minha mãe vão estar aqui no final do culto. Quem precisar de oração para reconciliar a vida com Jesus, para entregar a vida para Jesus, pode vir aqui à frente no final, quando a gente encerrar, que meu pai e minha mãe vai estar disponível para orar pela sua vida, orar por você, amém? Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Senhor, meu Deus eterno Pai, nós, Senhor Jesus, experimentamos hoje, Pai, o profundo amor do Pai para conosco, Pai. Nós sabemos que o Senhor nos ama e através do seu amor nós podemos amar também os nossos irmãos, podemos andar em amor. E andando em amor, Senhor Jesus, operamos pela fé. Andando em amor, temos as recompensas de andar em amor, porque a nossa fé, a nossa salvação está respaldada no amor. A maior chave que o Senhor nos deixou é o amor, Pai.
que nós possamos avançar em amor em nome de Jesus. E só entendemos o que é este amor quando compreendemos o amor que o Senhor tem por nós. E hoje nós ouvimos acerca desse amor. Nós cremos que o Senhor nos ama demais. Entregou o teu Filho, o Senhor é o nosso Pai. E o Pai tem um papel fundamental na sociedade. O Pai, Senhor Jesus, constrói o caráter. O Pai, Ele traz a identidade. O Pai equilibra as emoções. O Pai restaura todo o intelecto. O Pai, Senhor Jesus, supre todas as necessidades. O Pai é a provisão, o Pai é a segurança. E nós te recebemos hoje como nosso Pai. Senhor Jesus, nós entregamos a nossa vida completamente a Ti hoje. Nós não apenas acreditamos em Ti, mas confiamos em Ti. Porque o Senhor é um Deus que traz a ordem, aquilo que nos falta. E Senhor Jesus, muitas vezes precisamos